Cavaleiros do Zodíaco, ou Saint Seiya, é um mangá criado por Masami Kurumada em 1985 e que recebeu um anime a partir de 1986, com a série principal tendo 114 episódios, 31 OVAs e 5 filmes animados, além das séries derivadas. E o terceiro arco é Forças Ocultas no Santuário, que vai do episódio 16 até o episódio 22 do anime. Existem diferenças com relação ao mangá, mas a história aqui é do anime, pelo menos por enquanto. Inclusive, no mangá esse trecho praticamente não existe, é um filler. Mas no anime eles misturam informações canônicas no meio desses fillers, então é necessário para o entendimento geral. De qualquer forma, é um trecho mais curto. Então antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Ikki, o Cavaleiro de Fênix, apareceu para roubar a armadura de ouro de Sagitário, levando os Cavaleiros Negros, que basicamente são cavaleiros de bronze obscuros, que imitam os Cavaleiros de Bronze originais, que têm armaduras brilhantes graças à bênção da deusa Atena. E com essa bênção, Seiya, Shiryu, Shun e Yoga derrotam os seus imitadores e Ikki de Fênix. Mas novas forças malignas surgem nesse momento. Forças ocultas, vindas do santuário. É nesse contexto que a história começa depois da derrota de Ikki no Vale da Morte, e do surgimento de Dócrates, que levou toda a armadura de Sagitário, com exceção da máscara. Nesse momento, guerras e assassinatos começaram a acontecer pelo mundo todo. Ninguém sabe direito o porquê, mas a verdade é que todo esse caos começou a pedido do mestre do santuário. Inclusive, no santuário, os treinamentos para novos soldados e cavaleiros estão mais cruéis e sanguinários. Os aspirantes a cavaleiros são chicoteados, exigindo que eles obedeçam fielmente ao mestre, sem questionamento. Aqueles que não resistem são apenas atirados dos penhascos. Na arena do santuário na Grécia, a mesma onde Seiya conquistou a armadura de Pégasus, China e Marin estavam treinando. Mas China ataca Marin com muita fúria, desdenhando que Marin era uma estrangeira e que na verdade ela deveria ser tratada como escrava. Ela só está livre pela compaixão do mestre. O mestre do santuário era um homem bondoso, mas agora ele começou a ter atitudes extremistas, supremacistas. Nos seus aposentos, ele quer saber informações do seu assistente Gigas, um homem de barba grisalha e com um diamante no lugar de um dos olhos. Mas ao não ter respostas sobre o paradeiro da armadura de ouro, ele o expulsa dos seus aposentos. Do lado de fora, Gigas recebe um soldado que diz que ainda não tem notícias de Dócrates, mas o mestre não pode esperar, e caso Ikki não conseguisse a armadura de ouro, Dócrates deveria recuperá-la. Ou seja, Ikki e Dócrates foram mandados pelo próprio mestre. De volta na arena, China continua espancando Marin, até que um forte guerreiro chamado Aioria interrompe a luta. China pergunta se ele está do lado dessa gente, se referindo aos estrangeiros, já que China e Aioria, por exemplo, são gregos. Mas Aioria lembra que Marin também jurou lealdade ao mestre, independente da sua origem. E questiona se China ainda está assim, ressentida, por Seiya ter derrotado seu discípulo, Cassius. De volta ao Japão, na mansão de Saori, Tatsumi repreende os Cavaleiros de Bronze por não conseguirem recuperar a armadura de ouro. Mas Saori ordena que ele pare, protegendo os cavaleiros, mandando Tatsumi para fora da sua sala. Saori diz para eles não se preocuparem, porque o inimigo vai aparecer mais uma vez atrás da máscara. Então, por enquanto, nesse momento de trégua, eles deveriam descansar. Os cavaleiros perguntam se ela ou seu avô sabem quem é o inimigo. Mas Saori diz que ele apenas avisou que a Guerra Galáctica iria ser interrompida por uma força do mal, tirando esse grande inimigo das sombras. E agora eles entendem que o mal vem do santuário, mas eles ainda não sabem que é o próprio grande mestre. A conversa é interrompida quando eles escutam Tatsumi gritando na sala. Era Kiki usando seus poderes telecinéticos nele, dizendo que ele tinha sido grosseiro. Com esse momento mais leve,
Seiya então se despede e volta ao seu apartamento, enquanto os outros vão dormir na mansão mesmo. Nesse momento, Saori vai mais uma vez ao observatório da fundação, esperando encontrar com a visão do seu avô, que aparece dizendo sobre um grande segredo por trás da armadura de ouro. Acontece que Sagitário sempre se opôs a quem tentou conquistar e satisfazer as suas próprias ambições. Então, se ela se manifestou agora, é porque a humanidade corre perigo. Por isso, Mitsumasa recrutou aqueles jovens para se tornarem cavaleiros. Infelizmente, só 10 deles voltaram. De qualquer forma, eles voltaram para proteger Saori, porque Saori é a própria reencarnação da deusa Athena. O problema é que o fantasma de Mitsumasa Kido não fala mais nada e simplesmente desaparece nesse momento. Enquanto isso, longe dali, na Pedra do Leão, Dócrates se liberta do soterramento causado durante a batalha contra Ikki. E ele diz aos seus seguidores que agora é questão de tempo para recuperar a máscara da armadura de ouro e deixar o mestre contente. Desse jeito, na manhã seguinte, na mansão de Saori, Dócrates surge, ordenando que lhe entreguem a máscara da armadura, ou ele iria destruir tudo. Shun e Yoga vão direto ao seu encontro. Shiryu vai proteger a máscara da armadura, enquanto Kiki foi chamar por Seiya, que estava passando o dia com Mino. Assim, na mansão, os 3 cavaleiros de bronze se reúnem e derrotam os seguidores de Dócrates, mas a força dele era descomunal, e Dócrates começa a arremessar árvores inteiras contra a mansão. Shun, Yoga e Shiryu o atacam, mas a resistência de Dócrates era assustadora, e ele ataca com o seu poder, o Punho de Hércules, abrindo uma cratera na frente da mansão, derrubando os 3 cavaleiros de bronze de uma só vez. Sem opção, a própria Saori aparece tentando entender quem o enviou ali, mas Dócrates simplesmente parte para cima dela sem dizer nada, quando Seiya aparece nesse momento. Dócrates então questiona se esse é Seiya, o homem que roubou a armadura de Pégasus da Grécia. Mas Seiya diz que ele não roubou nada, ele a recebeu do mestre depois de vencer a luta contra Cassius. Assim, Dócrates, com uma motivação a mais por ser irmão de Cassius, o ataca com o seu Punho de Hércules, enquanto Seiya prepara os seus meteoros. Mas nesse momento, a polícia chega na mansão. E com essa distração, Dócrates agarra Saori, dizendo que se a quiserem viva, eles devem levar a máscara até o Coliseu para fazer a troca. Mas Saori diz para não irem, porque a armadura de ouro é mais importante que a sua própria vida. No santuário, Gigas recebe a informação que Dócrates recuperou as 8 partes da armadura e que logo vai recuperar a máscara. Então ele avisa ao mestre, que comemora ao saber que em breve o seu poder será absoluto. Mas enquanto Seiya e os outros estiverem vivos, eles serão uma ameaça aos seus planos. E se eles morrerem, nada mais poderia impedir os seus planos de dominar o mundo. Até porque ele, como mestre do santuário, já é um escolhido dos deuses. Então ele vê o domínio do mundo como o seu direito. Enquanto isso, no planetário na mansão, os 4 cavaleiros de bronze decidem entregar a máscara para salvar Saori, apesar dela não querer isso. Mas eles devem se preparar para o pior. Nesse momento, Shun se pergunta onde estaria o resto da armadura. E Kiki, usando seus poderes extrasensoriais, assente na Pedra do Leão, onde a batalha contra Ikki aconteceu. De qualquer forma, eles vão até o Coliseu, onde Seiya e Shun levam a máscara da armadura de ouro e chamam por Dócrates, que estava no camarote com Saori. Seiya diz que só vai entregar a máscara depois que ele soltar Saori. Mas ela fica brava e diz que a sua missão é recuperar as outras partes da armadura e não ela. Mas Seiya questiona como ele pode salvar a humanidade se não consegue nem ao menos salvar a vida dela. Ele nunca arriscaria a vida de uma inocente para alcançar os seus objetivos. E Saori fica até espantada ao ver Seiya se importando com ela. De qualquer forma, Seiya propõe que façam uma troca ao mesmo tempo, e Dócrates concorda. Mas enquanto tudo isso acontecia, Shiryu e Kiki estavam indo em direção à Pedra do Leão.
No Coliseu, Seiya faz a troca com os seguidores de Dócrates. Mas ao entregarem a máscara, os inimigos agarram Saori mais uma vez e fogem com ela, enquanto outros 3 fogem com a máscara para fora dali. O inimigo que leva Saori sobe as escadas do Coliseu e é seguido por Seiya e Shun, mas Dócrates se coloca na frente dos dois. Enquanto isso, aqueles 3 que fugiram são interrompidos por Hyoga, que recupera a máscara da armadura de ouro. No Coliseu, Dócrates diz a Seiya que agora que recuperou toda a armadura, só falta tirar a sua vida, revelando que quer se vingar de Seiya pela derrota de Cassius. Mas Shun diz para Dócrates que se ele iria desafiar Seiya em nome do seu irmão, Shun o desafia em nome de Ikki. Mas Dócrates desdenha de Shun, dizendo que logo ele se juntaria ao seu irmão na morte. E assim ele envia os seus seguidores para cima do Cavaleiro de Andrômeda. Então Shun diz a Seiya que cuidaria deles, enquanto Seiya deveria se preocupar com Dócrates. Assim, uma luta intensa entre os dois começa. Mas Dócrates desvia de todos os ataques de Seiya e contra-ataca com o punho de Hércules. Seiya se lembra do seu treinamento, quando Marin ensinou que ele sempre deveria destruir a arma mais forte do seu inimigo. Mas todo o corpo de Dócrates é uma arma. Sem muito tempo para deixar o Pegasus pensar, Dócrates ataca mais uma vez, mas Shun aparece para ajudar, depois de ter derrotado seus capangas. Ele usa suas correntes e puxa a iluminação do Coliseu, derrubando os holofotes em cima de Dócrates. Mas ele logo se levanta no meio daqueles escombros, deixando todos assustados com o tamanho da sua força. Pelo menos Seiya aproveita esse momento para resgatar Saori, a libertando dos capangas de Dócrates. Mas ela lamenta ter perdido a máscara. Só que nesse momento Hyoga chega no Coliseu, acertando um chute no rosto de Dócrates e mostrando que tinha recuperado a máscara. Dócrates fica sem paciência e começa a preparar um grande golpe, enquanto Seiya diz que não encontrou nenhum ponto fraco nele. Mas Hyoga se lembra do seu treinamento na Sibéria com o seu mestre, o Cavaleiro de Cristal, onde ele aprendeu que quanto maior o inimigo, mais frágeis são as suas pernas. Ele fazia isso ao congelar as patas de ursos polares. Só que essa técnica consumia muita energia e era arriscada. Então Hyoga começa a congelar o chão e desliza até as pernas de Dócrates. E com o seu poder, ele começa a congelar as pernas do inimigo. Mas com o tempo que isso leva para acontecer, Dócrates começa a espancar suas costas. Mesmo assim, Hyoga resiste, até que o levanta pelas pernas congeladas, onde o inimigo não o alcança mais. E assim, Seiya usa os meteoros e Shun usa suas correntes, destruindo a armadura de Dócrates, o derrotando de uma vez por todas. Com o grande inimigo derrotado, Hyoga então pergunta se Shiryu teria conseguido encontrar o resto das partes. E acontece que Shiryu realmente chegou até a Pedra do Leão, mas chegou tarde, porque enquanto se aproximava, um helicóptero saía de lá, levando as outras 8 partes da armadura de Sagitário. Algum tempo depois, os cavaleiros estavam de volta na mansão de Saori. Tatsumi os repreende por terem matado Dócrates. A ideia era descobrir dele quem o enviou até ali. Mas Saori os defende, dizendo que era caso de vida ou morte. De qualquer forma, ela tem um pressentimento da força maligna que estava por trás dele. Então Shun se lembra das últimas palavras de Ikki, dizendo que eram forças ocultas no santuário. E Saori concorda, mas eles precisam de certezas, porque não sabem exatamente o que está acontecendo no santuário. No santuário, o mestre recebe a informação de Gigas de que Dócrates foi derrotado. Mas Gigas tem outro plano para eliminar os cavaleiros e recuperar a máscara. Pelo menos ele conseguiu as outras 8 partes, e por isso o mestre lhe dá uma segunda chance. Gigas então fala com China, dizendo que ela é a mais indicada para derrotar Seiya. Mas China diz que tem outra amazona tão indicada quanto ela. Era Geist, uma guerreira que foi banida do santuário juntamente com seus guerreiros fantasmas pelo mestre anterior. Era uma amiga de China. Assim, Geist, a amazona de morcego, recebe uma ordem do santuário e convoca os seus guerreiros fantasmas. Os guerreiros de Serpente Marinha, Golfinho e Medusa. E informa que o exílio deles
tinha acabado. Assim, eles partem para o mar e invadem um navio petroleiro da fundação de Saori que estava no Mar do Caribe. E eles exigem que os 4 cavaleiros de bronze levem a máscara para o navio, ou eles continuariam os ataques, acabando com toda a vida marinha. No santuário, Gigas e China comemoram o sucesso de Geist em sequestrar o navio e provocar os cavaleiros. E China cobra a promessa que Gigas fez em libertar Geist e os cavaleiros fantasmas depois de cumprirem a missão, permitindo que voltem para o santuário. E Gigas confirma que sim, porque se o antigo mestre não concordava com os métodos dos cavaleiros fantasmas e por isso os baniu, o atual os veria como aliados. Enquanto isso, os cavaleiros não têm outra opção senão ir para o navio. Só que eles sabem que os cavaleiros fantasmas não queriam apenas a máscara, mas também queriam acabar com as suas vidas. Então eles precisam o dobro de atenção agora. Assim, quando eles chegam no petroleiro, os cavaleiros de Serpente Marinha e Golfinho pedem para que Seiya prenda os outros 3 cavaleiros e entregue a máscara. E caso não obedeça, o navio explodiria. Sem opção, Seiya faz isso. E nesse momento, os 2 inimigos aproveitam para atacar com muita violência. E quando Seiya tenta contra-atacar, os seus golpes não surtem efeito, porque as suas armaduras fantasmas eram lisas como escamas de peixe. Essa luta, na verdade, serve de distração, porque enquanto isso, Shun envia suas correntes até a sala de controle do navio, onde estava o Cavaleiro de Medusa, e com um só ataque, Shun o nocauteia. Assim, os 3 cavaleiros de bronze destroem as algemas que os prendiam e, em desvantagem, os cavaleiros fantasmas são derrotados. Mas antes que pudessem falar para quem estavam trabalhando, começa uma grande ilusão de navios piratas criada por Geist. E graças a isso, ela resgata os 3 cavaleiros fantasmas, que levam a máscara da armadura junto com eles. Algum tempo depois então, Saori chega de avião no petroleiro com Tatsumi, e ao ver que os cavaleiros estão desanimados com a perda da máscara da armadura de Sagitário, ela começa a jogar suas joias no mar, explicando que bens materiais não importam, e que as suas vidas eram mais preciosas para ela que a própria armadura de ouro. Isso dá um pouco de ânimo e confiança para os cavaleiros de bronze, que prometem trazer de volta a armadura de Sagitário. Nesse momento, Saori mostra uma gravação feita por um satélite da fundação, e com ele conseguiram descobrir o paradeiro dos Cavaleiros Fantasmas na chamada Ilha do Espectro, uma ilha que lembrava o formato de uma caveira. Assim, rapidamente os cavaleiros partem para a ilha num pequeno avião, mas Geist estava pronta para recebê-los com uma ilusão, o que causa a queda do avião no mar. Por sorte, todos conseguem sair ilesos e ficam na superfície da água, só que Shun é pego por uma serpente marinha que o leva para o fundo. Yoga mergulha atrás deles e, usando seu pó de diamante, ele faz com que a serpente marinha solte Shun. Acontece que esse era o próprio cavaleiro de serpente marinha, dizendo que não vai falhar agora, porque o mar é a sua casa. Assim, ele ataca os cavaleiros. Mas Yoga o leva para fora da água e congela a superfície, fazendo ele cair sobre uma grossa placa de gelo, tirando a sua vantagem. E ao tentar voltar para a água, o cavaleiro de serpente marinha é derrotado por Seiya, usando seus meteoros de Pegasus. Com um inimigo a menos, eles estão prontos para escalar a ilha, e usam as correntes de Andrômeda para isso. Mas durante a subida, eles começam a ser picados por insetos que queimam como ácido. Yoga, quase sem forças, desmaia, mas Shun o segura e puxa todos rapidamente com as correntes para cima, onde encontram o Cavaleiro de Golfinho pronto para atacá-los. Mas Shiryu rapidamente se oferece para enfrentá-lo e o derruba do alto de um penhasco. Eram 2 cavaleiros fantasmas a menos, mas os cavaleiros de bronze têm uma baixa também, porque nesse momento Yoga pede para que os 3 continuem sem ele. Ele estava totalmente sem energias. De qualquer forma, os 3 entram num tipo de floresta naquela ilha, onde são atacados por muitos morcegos vampiros. Para se proteger, Shiryu pula no rio, mas é lançado para fora como se tivesse levado um choque, e pede para que os 2 amigos sigam sem ele por enquanto. Assim, só Seiya e Shun continuam pelo rio,
usando um tronco como barco, até que são encontrados pelo Cavaleiro de Medusa, que os derruba na água e, usando seus tentáculos, tenta estrangular Seiya. Shun usa suas correntes para cortar os tentáculos e prender o Cavaleiro de Medusa, só que ele eletrocuta Shun, assim como fez com Shiryu naquele rio. Mas com isso, ele solta Seiya, que ataca com seus meteoros, derrotando o Cavaleiro de Medusa definitivamente. Os 3 Cavaleiros Fantasmas foram derrotados, mas 3 dos Cavaleiros de Bronze também estavam fora de combate. Assim, Seiya continua sozinho agora, até o castelo onde estava Geist. Depois de procurar ali dentro por um tempo, Seiya encontra a sala onde está a máscara, mas era só uma ilusão de Geist. Seiya então vê várias máscaras de ouro, mas sabendo que eram ilusões, Seiya usa os seus meteoros para destruí-las, porque só a verdadeira ficaria intacta. Sem mais truques então, Geist aparece na frente de Seiya e o ataca com as suas garras do inferno, um ataque muito parecido com o golpe principal de China. Para piorar, Geist continua fazendo ilusões para confundir Seiya, só que ele encontra uma vantagem, porque só a verdadeira Geist tinha cheiro, e assim ele a ataca. Mesmo assim, Geist se mostra muito habilidosa e prende Seiya contra um pilar, mas quando ela tenta dar o golpe final, a máscara da armadura de ouro entra na frente, impedindo Geist de continuar. Mais uma vez, a armadura de Sagitário protegeu Seiya. E agora é Seiya quem ataca, quebrando o elmo e a sua máscara. Assim, com seus meteoros, Seiya derrota Geist. Seiya ainda corre a tempo de perguntar quem deu ordens para matá-los, mas Geist diz que não pode responder, mostrando que mesmo nos seus momentos finais, ela tinha medo de quem a comandava. Mesmo sem resposta, pelo menos Seiya reencontra os seus amigos e mostra, ele conseguiu a máscara da armadura de volta. Mesmo com essa vitória, algum tempo depois, eles sofrem um golpe no Japão, porque um incêndio destrói o Coliseu da Fundação Grade. Os 4 cavaleiros estão juntos e sabem que aquilo é uma retaliação pela máscara da armadura de ouro, assim como foi o surgimento de Geist e Dócrates. Se eles soubessem quem manipulou Ikki, seria de grande ajuda, mas Ikki morreu para proteger os 4 cavaleiros de bronze. Enquanto isso, no santuário da Grécia, Marin escuta Gigas dizendo a um outro guerreiro que precisava do Cavaleiro de Cristal, o mestre de Yoga, para assim continuar com o seu plano de derrotar os 4 cavaleiros de bronze. Então, quando Cristal chega no santuário, eles o confrontam, mas o Cavaleiro de Cristal se recusa a aceitar fazer qualquer coisa por eles. Assim, Gigas ordena que soldados detenham um Cavaleiro de Cristal, que o atacam, mas todos são facilmente derrotados pelo seu ar frio, porque o Cavaleiro de Cristal tem a patente de um Cavaleiro de Prata. O problema é que nesse momento, o próprio mestre do santuário aparece e interrompe a luta. Ele é confrontado pelo Cavaleiro de Cristal, mas usando um golpe psíquico, o Satã Imperial, o mestre domina a mente do Cavaleiro de Cristal, fazendo com que ele siga suas ordens. O que ninguém percebe é que Marin viu tudo isso de longe. No Japão, Shun e Saori partem de helicóptero com a máscara para protegê-la, enquanto Yoga diz que vai falar com o seu mestre na Sibéria. Shiryu com o seu mestre nos 5 picos de Rosan, enquanto Seiya vai procurar por Marin no santuário. Com isso, eles talvez consigam mais informações sobre o que realmente está acontecendo na Grécia. Ao chegar no santuário, alguns dias depois, Seiya é emboscado por seguidores de China, mas eles são facilmente derrotados por Seiya agora. Então a própria China aparece, prometendo se vingar de Seiya por derrotar Geist. Assim, Seiya veste a armadura e começa a lutar contra ela, dessa vez de uma forma muito mais equilibrada do que da primeira. Mas Marin interrompe a luta, dizendo que China abandonou seu posto sem ordens e que Seiya não era bem-vindo no santuário. Assim, ela mesma o ataca. Mas isso era um truque para chegar perto dele e sussurrar que o Cavaleiro de Cristal foi hipnotizado e Yoga estava em perigo. Assim, com essa dica, Seiya vai embora.
Enquanto isso, na Sibéria, Yoga procura pelo seu mestre, mas encontra sua antiga vila abandonada. Depois de procurar um pouco mais, ele encontra Jacó, o mesmo garoto que estava com ele quando conquistou a armadura de cisne na parede de gelo eterna. Jacó estava caminhando, perdido no meio da neve, quando o garoto desmaia. Então Yoga o resgata e o leva para um local seguro. Quando Jacó acorda, ele conta para Yoga que homens ruins chegaram e levaram todos para construir uma grande pirâmide de gelo, e que o mestre de cristal não fez nada para protegê-los. O mestre mudou muito depois que voltou do santuário. Assim, Yoga parte para a cabana do seu mestre e percebe que realmente ele está diferente, tanto que nesse momento, o mestre de cristal imediatamente o ataca. Yoga fica sem acreditar que aquele era o seu mestre, porque o Cavaleiro de Cristal era muito bondoso e ensinou tudo que Yoga sabe. Então Yoga pergunta o que aconteceu com ele, mas o Cavaleiro de Cristal apenas continua golpeando. Até que ele pergunta onde está a máscara da armadura de ouro. Sem dar respostas e espantado pelo seu mestre saber sobre o que está acontecendo com a armadura de Sagitário, Yoga se recusa a continuar lutando contra ele e foge dali. Cristal até tenta segui-lo, mas uma forte dor de cabeça o impede de ir atrás do seu discípulo. Enquanto isso, Shiryu visita o mestre ancião nos 5 picos de Rozan, que explica um pouco sobre o que está acontecendo no santuário. O antigo mestre faleceu. Aquele mestre bondoso que entregou a armadura de Pégasus para Seiya, o seu nome era Xion. O seu irmão mais novo assumiu o posto como novo mestre do santuário. Esse é o mestre Ares. Mas quando Shiryu pergunta se esse irmão é digno do posto, o mestre ancião diz que não o conhece muito bem. Mas ele recomenda que Shiryu fique por ali mais um tempo para se recuperar, porque as batalhas que vêm pela frente serão muito mais difíceis. De volta na Sibéria, os aldeões levados estavam construindo à força uma pirâmide de gelo em homenagem ao santuário. Então Yoga veste a sua armadura e promete para Jacó que vai salvá-los, até porque um dos trabalhadores era o avô do garoto. Pouco tempo depois de deixar Jacó na cabana, Seiya aparece por ali e pergunta por Yoga. Então Jacó diz que levaria Seiya até a pirâmide de gelo. Enquanto isso, Yoga já estava lá, impedindo que um soldado chicoteie uma mulher que caiu no chão totalmente exausta. Mas outros soldados chegam com metralhadoras e ameaçam Yoga. Só que o cavaleiro desvia de todos os tiros e os derrota facilmente. Armas de fogo praticamente não funcionam contra cavaleiros. O problema é que essa confusão atrai a atenção do Cavaleiro de Cristal, que chega na pirâmide. Isso leva a uma nova luta entre eles. Mas Yoga é muito hesitante em atacar o seu mestre. Então o Cavaleiro de Cristal começa a acertá-lo com muita violência e prende os seus pés com gelo, da mesma forma que Yoga tinha feito com Dócrates um tempo antes. Nesse momento, um soldado tenta atirar em Yoga, mas Seiya chega a tempo e detém todas as balas com as mãos. E com os seus meteoros, ele liberta as pernas de Yoga. Seiya tenta confrontar Cristal agora, mas Yoga diz que a luta era entre eles dois. Assim, mestre e discípulo se atacam com o mesmo golpe, o pó de diamante. Mas Yoga acaba recebendo o golpe mais forte e é lançado para longe. Parecia que Cristal iria vencer Yoga, mas quando se aproxima, o mestre de Cristal sente mais uma vez aquela dor de cabeça e ele cai de joelhos. Aquilo era a sua própria mente o impedindo de continuar. Então nesse momento Yoga usa sua outra técnica, o Trovão Aurora. E a dor que Cristal sentia o impedia de se defender, recebendo o ataque em cheio e finalmente sendo derrotado. Nesse momento, o rosto de Cristal volta a ser como era antes de ser dominado pelo mestre. O rosto de um homem bondoso. Ele se levanta e diz que foi um ótimo ataque. E agora é ele quem daria um último golpe. E o seu golpe destrói a pirâmide de gelo. Antes de morrer, Cristal queria acabar com aquele símbolo de influência do santuário. Então ele diz para Yoga nunca sair do caminho do bem e nunca hesitar em atacar
quando tá lutando pela justiça e dizendo que tá orgulhoso do que o seu discípulo se tornou, Cristal morre nos braços de Yoga. Com isso, a notícia da derrota de Cristal chega até Gigas no santuário, que decide aproveitar a ausência dos outros cavaleiros de bronze para atacar a Fundação Grade. Assim, ele próprio vai até a mansão de Saori, junto com o chamado Cavaleiro do Fogo, mas eles não encontram ninguém ali. Então Gigas ordena que o Cavaleiro do Fogo simplesmente queime toda a mansão mesmo assim. Acontece que Saori, Tatsumi e Shun estavam se escondendo num chalé, num tipo de floresta, e eles veem pela TV as notícias sobre o incêndio na mansão. Saori queria voltar imediatamente para salvar alguma recordação do seu avô, mas Shun a impede. Aquilo claramente era uma armadilha. Mas Tatsumi vai mesmo assim, para tentar resgatar algo que tenha sobrado de Mitsumasa Kido. Só que ao chegar lá, ele é emboscado por Gigas, que o prende e o tortura para contar onde está a máscara. Tatsumi até resiste por um tempo, mas acaba dizendo a localização de Saori e da máscara. Assim, Gigas chega ao chalé com Tatsumi e o Cavaleiro do Fogo, onde Shun se prepara para enfrentá-los. O Cavaleiro do Fogo manda soldados buscarem a máscara, enquanto ele próprio vai para cima de Shun. Shun se defende com as correntes, enquanto o Cavaleiro do Fogo o envolve em chamas, e as correntes acabam jogando as chamas nas árvores em volta do chalé. Ou seja, quanto mais a luta se estender, mais as chamas queimariam a casa onde estava Saori. Seiya e Yoga até conseguem chegar nesse momento próximo do chalé, e ao verem as chamas, eles saem correndo em direção à luta, mas não chegam a tempo. O problema é que Gigas consegue entrar na casa, ordenando que Saori entregue a máscara. E ela concorda, mas em troca de salvar Shun das chamas. Mas antes de entregá-la, uma forte rajada de ar em brasas surge do meio das árvores queimadas, até que ela se transforma numa fênix. Era Ikki, que da mesma forma que a ave lendária que dá nome à sua constelação, reviveu das próprias cinzas. Shun fica sem acreditar que o seu irmão estava ali na sua frente, e Gigas também se empolga ao ver o Cavaleiro de Fênix de volta, dizendo que o mestre vai ficar feliz em vê-lo. Então Ikki diz que também quer ver o mestre, porque quer fazer com que ele pague por tudo que o fez passar. Assim, com o seu Ave Fênix, Ikki ataca Gigas. E agora, contra o Cavaleiro do Fogo, Ikki detém o seu ataque com apenas uma das mãos e o devolve, dizendo que para ele era muito fácil dominar o fogo. E com um golpe fantasma de Fênix, ele faz com que o Cavaleiro do Fogo se veja sendo destruído pelas suas próprias chamas, destruindo a sua mente e o derrotando de uma vez por todas. Gigas sobreviveu, mas a ameaça foi controlada. E agora Ikki vai ao encontro do seu irmão, que está muito feliz em vê-lo. Assim como Yoga e Seiya, que chegam agora nesse momento e comemoram o retorno do seu novo aliado, o retorno de Ikki de Fênix. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O terceiro arco de Cavaleiros do Zodíaco é, pra mim, o mais fraco de todos. Até porque é um arco quase que completamente filler. Como o lançamento do anime se adiantou muito ao lançamento do mangá na época, a Toei Animation começou a criar coisas novas. O problema é que essas coisas novas e fillers estão atreladas às coisas canônicas no anime, então não dá pra separar as coisas aqui. Mas o mestre Ares, ou Arlis em alguns lugares, o irmão mais novo de Xion, é praticamente um personagem exclusivo do anime. O mestre de cristal também não existe no mangá, mas não dá pra fingir que eles não existem aqui, assim como Dócrates, Cavaleiros Fantasmas e o Cavaleiro do Fogo. De qualquer forma, agora a história volta pros trilhos com a ameaça chegando ao nível dos Cavaleiros de Prata, que é a história pro próximo vídeo. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.